Beleza, galera? Se você está atrás de economizar um dinheiro para ter uma vida melhor, então você está no canal certo. Bora então fazer um passo a passo da montagem do nosso PC Gamer. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Arnaldo Lopes. Prazer em ter vocês aqui no canal Você Empreendedor. E vamos continuar mostrando a montagem do meu. Vou mostrar para vocês a montagem dessa máquina aqui, ó, do meu PC Gamer aqui. Vou mostrar para vocês que mesmo sem ter experiência nenhuma é possível montar porque eu fiz. Se eu fiz, vocês conseguem. Bora! Seguinte, vamos começar falando quais peças vamos montar hoje. Então, é um processador Ryzen geração 5, 5600. Temos também a memória RAM Jazer de 3200 Hz DDR4, sendo que vamos montar 4 pentes de 8 GB cada um. Temos também o Air Cooler Jonsbo, que a gente importou também, né? Que aliás eu vou deixar aqui em cima nos cards a unbox que fizemos dela, ficou um vídeo bem bacana. Por último aí a montagem da nossa memória M2 3.0 NVMe de 512 GB. Aí galera, a gente já vamos começar a montagem do nosso processador. Vocês têm que ter cuidado, tá, gente? Cuidado para não deixar ele cair, porque esses pininhos na parte traseira eles são frágeis, então tem que ter cuidado. Procurem pegar só nas laterais, tá bom? E para encaixar, você pode ver que tem 3 lados que são verdes e só um tem uma pontinha dourada. Então esse ali você vai procurar na tua placa-mãe qual que é o encaixe dele. Ele lá na hora lá, você olhando com calma, você vai perceber que ele tem um encaixe certinho. Então você vai lá, tira a travinha, você vai verificar que são 3 lados iguais e um dente diferente. Geralmente tem um pontinho ou uma setinha. Então você vai lá, no processador tem sempre um diferencial. Se a tua placa for igual, é só copiar o que já está nela ali representado. Dá uma balançadinha para ver se está bem fixada. E logo em seguida você trava de novo e já era. Simples assim, viu, gente? Só isso mesmo. Aqui, gente, ó, já vou matar a dúvida de muita gente. Eu tô colocando 4 pentes de 8 GB. Eles são da mesma marca, mas vocês vão reparar, por exemplo, esses aqui, ó, são 2 pentes com luzes ARGB, tá? E os outros 2 pentes são comuns, sem ARGB. Então dá sim, tá? Eu já testei, dá sim para colocar, eles funcionam normalmente, mas aconselho ser da mesma marca e a mesma potência deles, entendeu? Então tem que ser igualzinho. Então você pode colocar 2 com LED e 2 sem LED, entendeu? Foi o que eu fiz aqui na minha máquina. Então é o seguinte, você vai lá, geralmente lá no encaixe do trilho tem uma travinha, você solta essa travinha. E você não tem erro, porque ele só tem um lado para encaixar. Então, no caso, eu usei a própria caixa da placa-mãe de apoio. Aconselho vocês fazerem o mesmo para não estar apertando os componentes na mesa ou direto em outro ponto, entendeu? Então, o que acontece? Quando você estiver fechando, ela vai fazer um clique e pronto, ela trava sozinha. A primeira dá até um certo receio, parece que ela vai quebrar, mas é normal, viu, gente? Ela trava e pronto, acabou. Você vai ver que a partir da segunda já é mais fácil. Eu coloquei, vocês vão ver que eu não coloquei seguidas, eu coloquei as duas a RGB, coloquei no slot 2 e no slot 4, tá? E no slot 1 e no slot 3 eu coloquei a comum. Mas é muito simples de colocar, tá, gente? Então o procedimento é sempre os mesmos para os 4 pentes ou 2 pentes que vocês forem colocar que seja. Vai lá, tem a travinha, não esquece da travinha para não quebrar nada, porque essa travinha é simples também, ela quebra fácil. Então tá vendo? Ó. Então ela faz um clique muito fácil, depois quando você encaixa ela própria trava e você não precisa fazer mais nada. Agora perceba que mesmo eu fazendo uma coisa errada, eu me distraí por qualquer motivo a hora que eu tava montando, eu acho que nessa hora eu tava conversando até com a minha esposa,
E eu tenho. Ó, notem que eu tentei montar do lado errado. Ó. Você não consegue. Ela fica parecendo que ela tá tipo numa pista de skate. Ela vai de um lado pro outro. Ó. Então perceba que mesmo você tentando montar errado, você não vai conseguir. Ela não encaixa. Tá bom? Então essa hora aí você fica tranquilo que só tem um encaixe. Então não tem erro. Tá bom? Então se por um acaso você vê que ela não tá encaixando, vira ela do contrário e aplica ela certinho que não tem erro. Tá bom? Galera, antes de continuar aqui o nosso vídeo explicativo, vai lá, faça igual eu faço quando eu estou consumindo os conteúdos do YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, deixa um like se você gostar do vídeo, ative as notificações, porque eu tenho muito conteúdo para oferecer para vocês. Vai ter muita coisa, eu tenho produtos separados aqui para fazer vídeo, é porque eu não tenho tempo de gravar todo dia. Mas vai sair muito conteúdo legal aqui. Então dá lá, dá uma ajudinha pra gente. Se inscreve lá no nosso canal, que a intenção aqui realmente é crescer e passar esse conhecimento que a gente tem do crescimento que a gente teve da vida para muita gente. Então vocês vão gostar dos conteúdos. Nessa parte aqui, gente, você vê que eu já começo tirando essa placa, esse encaixe que já vem do cooler. Aí é o suporte do cooler, que já vem na própria placa, né? Mas como eu vou colocar um cooler de torre, então esse não vai dar certo para ele. Então você, se for o teu caso, você retira, tá? Retira esse suporte que já vem nela. Aconselho você ter duas chaves Phillips, pelo menos uma maiorzinha e uma bem fininha, pequenininha, porque tem uns parafusinhos, dependendo do cooler que você comprar, que são bem pequenininhos, então você vai precisar de uma chave Phillips bem pequena. Outro conselho que eu dou para vocês, que na hora ali, porque quando você vem o cooler, ele vem com o próprio suporte, né? E ele vem com algumas peças que são para vários tipos de placa, né? Cada placa tem sua furação diferente, né? Então o que acontece? Eu fui ali, com muita calma, é o que eu falo, façam isso num dia sossegado, tá? Então vocês vão ali, vocês testem o suporte ideal ali, que é da furação, sabe? E vocês coloquem já para vocês terem a ideia de qual o posicionamento que ele vai ficar, para na hora que você for parafusar lá no seu cooler, para não demorar muito e você não parafusar nada errado, tá bom? Aqui, gente, já é a preparação da nossa CPU cooler, tá? De torre. O pessoal chama de air cooler. Então notem que eu deixei o adesivo da base dela para tirar por último, tá? Vejam que os parafusinhos são realmente bem pequenos, aí eu já tenho a noção de como que ela vai ir lá na base da placa-mãe. Então eu faço primeiro a montagem do suporte diretamente na torre, tá? Então aí vocês parafusam tudo de um lado, aí bem tranquilo, vocês virem ela, tá? Coloca para colocar o suporte dos dois lados. Cuidado só com esse plástico que vem, tá? Para não deixar nada para baixo. Pode ver que ele tem uma aba ali. Nesse momento eu coloco a aba para cima para poder parafusar. Então essa parte aí é bem tranquila, tá? Então é só parafusar mesmo e nada mais do que isso. Para quem acompanhou o outro vídeo do unboxing que eu fiz desse cooler, desse CPU cooler, eu já tinha deixado ele todo montado, né? Eu fiz a montagem dele. Mas eu tive que desmontar ele, né? Primeiro para poder parafusar o suporte e para eu ver qual que seria o espaço, porque depois vocês vão notar que eles ficam bem próximos das memórias RAM, né? Então eu tive que tirar tudo para fazer a montagem lá na hora, junto com a placa-mãe. Aqui a gente já vai partir para colocar pasta térmica e uns falam que é melhor colocar em cruz, outros falam que é só para colocar um ponto no meio, outros falam que é para você espalhar a pasta com uma pazinha que já vem junto com o produto. Eu vou falar para vocês que é uma lógica, tá? Isso aí é uma lógica. Como que você vai colocar isso? Você vai colocar a parte maior no meio, no centro,
bota uns pingos nas pontas, tá? Porque a hora que você colocar a CPU cooler, ele vai espalhar, tá? É uma coisa lógica, assim como fala os vulcanos do Star Trek, isso é lógico. A hora que você colocar, se você colocar muito nas pontas, ele quando apertar vai escorrer para fora do processador, tá bom? Então tomem esse cuidado. Ah, e outra coisa, não esqueçam daquele plástico que está no CPU cooler, tá? Porque senão não vai resfriar o teu processador e você vai ter problemas com essa parte de refrigeração, tá bom? Passando essa parte, encaixou lá onde vai a base, lá nos parafusinhos, tudo certinho. Aqui vale como vale para qualquer qualquer um produto que você vá fazer qualquer tipo de aperto com parafuso. Você sempre aperta em cruz. Então, se você começou no primeiro, aqui por exemplo no vídeo, se você apertou o primeiro do canto superior esquerdo, você vai vir apertar, você vai fazer o X, então você vai apertar o do canto superior, o canto inferior direito. Depois você vai partir para o lado dele e depois você vai lá para cima de novo, entendeu? Então você vai fazer o X para apertar, igual eu estou fazendo aqui no vídeo, entendeu? Para você poder fazer o aperto sempre por igual, entendeu? Para não apertar nenhum lado muito, para não estar estragando aí nem o seu CPU cooler, nem o processador e nem espalhar demais a pasta térmica de um lado para o outro. Então essa parte aqui, se você fizer, é uma coisa bem tranquila, tá? Não tem nada demais. Os parafusos, vocês vão ver que não tem essa coisa de você apertar de mais ou de menos, que vai chegar uma hora, quando ele estiver bem fixo, você também não vai mais conseguir dar um aperto maior neles. Então também não precisa dar um aperto muito grande. Ele vai chegar no limite deles e esse é o ponto final, tá bom? Aqui já é a montagem novamente das ventoinhas, né? O pessoal costuma chamar das fãs, né? Essa parte aqui foi a que eu falei para vocês. No início deu um pouco de receio, porque como a memória RAM fica muito perto, eu achei que não fosse da altura, mas no final das contas deu tudo certo. Essa torre com as duas fãs, as duas ventoinhas, deu super certo, o espaço foi bem certinho, tá? Então pode comprar sem medo que dá bem certinho essa torre para essa memória, para essa placa mãe aí. Então é o seguinte, aqui eu já estou montando, tem essas travas laterais, eu já deixei nos cards aí o unboxing e a montagem dessas fãs, tá? Nesse CPU cooler, nesse vídeo que eu deixei nos cards um pouquinho para trás aí, também vai ter o fluxo de ar, então vai estar escrito lá como que você vai deixar, qual é o lado certo de montar ela, tá? Então vai estar lá o fluxo de ar certinho, mas não tem erro, aqui é só você colocar essas presilhas, cuidar para deixar os fios aonde você vai querer que eles passem depois na hora da montagem, e não tem nada demais não, tá? Referente a essa placa aqui, eu vou deixar aqui nos cards aqui, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo que eu fiz a respeito dessa placa, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? De restante, essas fãs, elas também tem luz RGB, então juntamente com a CPU cooler aí, então ela depois de montado fica um conjunto muito top, e junto com o Aura Sync, o programinha, fica bem legal as projeções de cores. Aqui a gente vai partir para o último item dessa montagem desse vídeo de hoje. A nossa memória M2. Essa é uma memória 3.0, tá? NVMe 3.0. Ela nessa placa ela já vem com dissipador ali junto com a placa, então você só vai desparafusar ali para colocar ela no lugar, tá? Então se fosse um NVMe 4.0, que é muito mais rápido, seria na parte de cima, no PCI 4.0, só que eu achei que não tinha necessidade de gastar um dinheiro a mais para comprar o 4.0 por enquanto. Esse 3.0 atende tudo que eu preciso no momento. Mais para frente, para fazer o upgrade, a gente vai pensar na colocação de um 4.0, mas a princípio essa memória para a gente vai servir muito.
Então a gente retira aí, né, o dissipador de calor que vai parafusado na placa, tá? Aí você notem que ele tem um adesivo, tá ali. Na hora que você for recolocar ele, tem que lembrar de tirar esse adesivo. Você vai fazer uma medição. Você vai fazer uma medição para saber qual que é o tamanho certinho para poder parafusar ele no lugar certo, sabe? Porque ele tem um parafusinho que vem e você vai ter que colocar ele no lugar para ele não ficar solto ali em cima. Como eu vinha falando, ele vem junto a esses parafusinhos que na verdade é um suportezinho, é um apoio para você poder colocar a memória M2 em cima dele, sabe? Então você vai, depois que você mediu, você viu qual que é o tamanho, você vê que ele tem três encaixes ali para você parafusar, dependendo do tamanho, né? Então o que acontece? Você vê qual que é o tamanho certo, coloca a base embaixo, parafusa ele é bem fácil de parafusar, tá? Então ele vai encaixado no pininho para depois justamente você conseguir parafusar o NVMe. Depois que você fixou ali o suportezinho, você encaixa a memória ali, né? Muito fácil, encaixa muito fácil. Ele é desse jeito mesmo, ele fica um pouco para cima, você força ele para baixo, parafusa ele, tá? Parafusa, não precisa dar um grande aperto não, é só encostar ele, você parafusa, encosta. E depois logo em seguida você lembra, é importante você estar retirando aquele adesivo que eu falei do dissipador de calor. Aí você recoloca o dissipador de calor, né? Porque ele fica justamente na posição que é embaixo onde vai ser colocada a nossa placa de vídeo. Então isso é importante para não ficar tanto, para não esquentar muito a nossa memória. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever. Deixem um like, tá? Muito importante isso. E ativem as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever. Ajuda a gente aí, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo e fui!